Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 29. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado nós vimos sobre juízes, que Deus levantou homens e mulher para que julgasse, para que liderasse o povo de Israel, o povo de Deus. E assim, pessoas foram levantadas para conduzir o povo, porque o povo andava errante. Um povo que não olha para a lei, um povo que não anda segundo a vontade de Deus, é um povo que faz o que quer. E assim era o povo de Israel. Rapidamente voltava-se a viver uma vida como se Deus não existisse. Deus julgava, Deus mandava os inimigos para oprimir este povo, para esse povo aprender e voltar para a linha. E Deus levantava sempre juízes para julgar a terra e trazer a livre refrigério para o povo e mostrar para o povo a realidade. E não é diferente nos dias de hoje. Deus tem levantado pessoas compromissadas com a sua palavra, compromissadas com a sua verdade, para que levem o povo de volta à verdadeira adoração, de volta à adoração, porque para isso o homem foi criado, para adorar a Deus e alegrar-se nele todos os seus dias, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E hoje nós vamos estudar sobre Gideão. Deus levanta esse juiz chamado Gideão. E o chamado de Gideão está em Juízes capítulo de número 6, versículo de número 11 em diante. Os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel. E assim Deus levanta Gideão para julgar e para liderar aquele povo e para vencer os midianitas. Vamos estar lendo do versículo 11 ao versículo 24. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos, de uma efa de farinha e carne, e pôs nos cestos e o caldo numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez, estendendo o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas,
não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é a Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos asbieritas. Olha só que interessante, meus queridos, o chamado de Gideão. Deus envia um seu anjo até Gideão, para que Gideão ouça a voz do Senhor por intermédio daquele anjo. A palavra anjo significa mensageiro, aquele que leva a mensagem do Senhor. Então, aquele mensageiro leva a Gideão uma palavra no qual diz que ele liderará o povo de Israel e livrará o povo de Israel das mãos dos midianitas. Porém, Gideão, ele toma um susto e ele diz: Senhor, como que vai ser isso? Eu sou o mais pobre da minha família, da casa de Manassés. Nós somos o mais pobre da casa de Manassés. A minha família é muito pobre, não tem condições de eu agir como o Senhor está dizendo. E por que o Senhor está fazendo tudo isso com o povo? Há muito eu ouço os meus pais dizendo, todas as nações da terra dizendo, quão grande foi o Senhor tirando o povo do Egito e conduzindo a este lugar com maravilhas. E agora o Senhor põe o povo à opressão. Mas o anjo do Senhor diz: vai nessa tua força, homem valente, porque Deus te escolheu para este propósito, para mostrar ao povo onde é que foi que o povo caiu, aonde foi que o povo errou, e voltar para o Senhor. E quando o anjo ele fala com Gideão, Gideão pede prova. Veja no versículo 17, ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me fala. Ou seja, Gideão está pedindo um sinal, está pedindo uma revelação. É onde o anjo do Senhor, ele diz, pode falar o que você quer. E ele diz o seguinte: olha, eu vou lá dentro preparar ali para você um cabrito e pão, bolos asos, e vou trazer para você. Me espera aqui debaixo do orvalho. E assim o anjo fez: vai lá. E ele faz, e o que acontece? O anjo toca ali com o seu cajado e veio fogo do céu e consumiu aquela oferta de Gideão. E assim Gideão entendeu que era o próprio Senhor. Agora Gideão vai ouvir a voz de Deus, e no versículo 25 em diante diz que Gideão destrói o altar de Baal. Gideão ele reúne ali com 10 homens e vai, não de dia para que ninguém vesse, mas vai à noite e destrói ali o poste ídolo e ali aquela estátua de Baal. E quando os homens acordaram, viram tudo no chão e o poste ídolo cortado em pedaços. Ou seja, Deus está tirando do meio do povo a idolatria, Deus está tirando do meio do povo a opressão por meio de Gideão. E agora aquele povo teme, quer ir contra a vida de Gideão, mas o seu pai fala com o povo: se vocês for contra Deus e a favor de Baal, quem vai morrer é vocês. E aquele povo entende então que Deus vai fazer maravilhas no meio da vida de Gideão. Mas irmãos, olha só que interessante, Gideão ainda vai fazer prova com Deus. Veja o versículo de número 36 em diante. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por intermédio como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por intermédio como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, e se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça a prova com a lã, que só a lã esteja seca e a terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Olha só o que acontece, meus queridos. Mais uma vez, mais duas vezes, Gideão vai fazer prova com o Senhor. Ele vai dizer o seguinte: agora, se realmente o Senhor está comigo, o Senhor faz com que essa lã ela esteja molhada e a terra em volta esteja seca por meio do orvalho. E levantou pela madrugada, e quando ele apertou ali aquela lã, saiu uma taça de água cheia, só da lã, e em volta estava seco. Olha só que interessante. E ele não se contentou com isso e vai mais uma vez provar o Senhor. Senhor, só mais essa vez se achei mercê diante do Senhor, que esteja seca a lã e em volta esteja molhada. E mais uma vez o Senhor provou para ele: estava seca a lã
e ao redor estava tudo molhado. Olha só que interessante, um homem que faz prova de Deus. E nós vemos lá no Novo Testamento os bereanos, eles fazem prova da palavra do Senhor, ou seja, eles conferiam na palavra tudo aquilo que os discípulos falavam para ver se realmente é do Senhor. A Bíblia também nos diz lá em João, naquelas cartas de João, não me lembro aqui se é primeira, segunda ou terceira, que provai-me o Espírito. Depois eu vou colocar aqui o rodapé, onde se encontra, onde João leva os seus leitores a provar o Espírito, se realmente procede de Deus ou é espírito enganador, é falso profeta e anticristo. Ou seja, precisamos entender isso aqui, a prova. Colocar à prova, não o Senhor nosso Deus, mas aquilo que Ele está fazendo, se realmente vem dEle ou não. E Ele vai provar isso para nós. E Ele vai mostrar na sua palavra. E por meio do seu Espírito Santo, as suas verdades vai ser confirmada em nosso coração. Por isso nós temos que ter um coração igual ao de Gideão, disposto a querer saber se realmente aquilo é do Senhor, se aquilo vem do Senhor, porque muitos têm se levantado em nome de Deus e não tem nada nem parte com Deus. Misericórdia. E o que acontece? Capítulo de número 7, Gideão com os 300 homens vence os midianitas. Olha só que interessante. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para entregar os midianitas nas suas mãos. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui, por meio desse versículo 2, ó, é muita gente. Aí eles vão dizer o quê? O povo de Israel vai dizer: foi nós com o nosso povo, o nosso exército que derrotou ele. Mas o Senhor queria glorificar o seu nome. O Senhor queria glorificar o seu próprio nome. Então ele vai dizer que é muitas pessoas. Então ele vai dizer o seguinte: você vai tirar do meio do povo o seguinte, você vai dizer: quem for tímido e medroso, volte-se e retire da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e somente 10 ficaram. Olha, 22.000 já saíram fora. Quem for tímido e medroso, vaza. 22.000, só ficou 10. Ô povo medroso. Então correram todos e saíram apressadamente. Já estavam, parece que estavam atentos ao que Gideão estava falando, já para vazar, para sair fora. Então foram 22.000 que saíram. Mas o Senhor ainda não se contentou. O Senhor, Ele quer que saia mais, Ele quer que o seu nome seja glorificado. Então Ele diz: todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número do que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Então foram 300 homens que ficaram ali com Gideão. E o arraial dos midianitas, do inimigo, estava fervendo muita gente, muito exército. Era como um gafanhoto, sabe aquele gafanhoto que passou na televisão esses dias, que devorava tudo, você não enxergava nada, assim era o arraial do inimigo, cheio de gente. E agora Gideão, ele já fez prova com o Senhor é com ele. Ele olha ali, tem 300 homens, será que esses 300 homens estão como? O Senhor fez a prova agora a Gideão. Agora é o Senhor que está provando a Gideão se verdadeiramente Gideão entendeu aquele propósito. E Gideão entende o propósito de Deus. E voltaram ali 9.700 pessoas, daquelas 10.000 que sobraram, ficou somente 300 homens. E é com esses 300 homens que o Senhor vai glorificar o nome. Então o Senhor vai dar ordem a Gideão. E Gideão, ele vai mais uma vez falar com o povo. Agora é o seguinte, vocês vão pegar tipo panelas, vai pegar trombeta, que nós vamos fazer barulho. E quando eu der o sinal, vocês vão tocar a trombeta, vocês vão bater aí nas panelas e vão falar pelo Senhor e por Gideão, vocês vão gritar. É para soltar a voz e é para fazer barulho. Só que agora o Senhor, ele vai fazer uma prova a mais com Gideão. No versículo do capítulo 7, versículo 10 em diante, o Senhor vai dizer assim, ó: se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial. Ou seja, o Senhor está dizendo o seguinte: olha, Gideão, se você ainda temes ainda, desce ali com o teu moço ali perto
e bem escondido você vai ouvir ali eles conversando. E quando o Gideão ele desce, o homem vai falar o seguinte, ele fica distante, o homem ali dos midianitas, um dos soldados vai dizer: tive um sonho, e eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro que estava ouvindo, né? Isto não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo o arraial. Olha só, o inimigo está relatando o que Deus iria fazer. O sonho era que um pão de cevada estava rodeando ali o arraial e parou logo na casa do comandante, na tenda do comandante. Então agora Gideão ele tem mais prova ainda do Senhor, que o Senhor é a seu favor. E de repente agora Gideão vai dar ordem para o povo pela madrugada. E vai dizer ao povo quando estava escuro: chegou a hora, o Senhor vai nos livrar das mãos dos midianitas. Então gritaram, então tocaram ali a trombeta, então ali bateram as panelas e foi aquele alvoroço por Gideão, pelo Senhor por Gideão. E começaram a cantar e a gritar, e ali aquele povo acordou assustado, e um metia a espada no outro. E assim foi aquele alvoroço ali no arraial dos midianitas. Eles mesmos se mataram sem precisar do exército do Senhor ir adiante dele. Ou seja, o Senhor o livrou. E aquele povo que parecia ser grande como gafanhoto se tornou em nada nas mãos do nosso Deus. E Gideão prevaleceu. Aqueles que conseguiram fugir, Gideão convoca ali o povo novamente, aquele exército que saiu, para voltar e capturar aqueles que fugiram, e assim o fez. E até alguns contenderam ali com Gideão. Por que não chamou nós para a batalha? Por que mandou a gente sair? E Gideão não quis conversa com eles, mas ouviu a voz de Deus, e assim livrou o povo de Israel dos midianitas e dos inimigos. O que nós aprendemos com essa história, meus queridos? Não vem do homem, não vem do cavalo a nossa força. Pode se levantar o exército da terra, pode se levantar com todos os inimigos do Senhor. O Senhor, por meio da minha ou da sua vida, Ele pode vencer qualquer um que se levantar contra nós. É o Senhor quem permite as coisas acontecer, é o Senhor quem abate. É o Senhor quem peleja por vós. Não confio em carro, não confio em cavalo, mas confio e me glorio no Senhor nosso Deus. Os homens se levantam e se sentem poderosos, o Senhor os abate e se torna em pó. Deus prova o seu amor em nossas vidas. Deus prova, mostrando que Jesus ele vem a esta terra para morrer por mim e por você, para dizer que Ele é o único digno de ser adorado. E muitas das vezes não precisa de multidão, de igrejas cheias para adorar o Senhor. Ele quer um coração sincero, um coração que obedece à sua voz, um coração que crê no seu poder e que muitas das vezes pode até fazer prova. Ele mesmo pede: e provai-me nisso, se eu não abrir as janelas do céu, se fores fiel à minha palavra e os meus estatutos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer agir por meio da tua vida. Deus quer que você seja valente e corajoso. Deus quer que você ponha à prova mesmo o amor dele na sua vida. Deus quer que você chegue a Ele com autoridade. Deus quer que você chegue a Ele com unção. Deus quer que você chegue a Ele muitas das vezes querendo saber das coisas, querendo saber se é Ele mesmo, porque Ele vai se agradar em saber que o filho está procurando o pai, se é verdade ou não aquilo que Ele prometeu. E provai-me nisso. Deus vai fazer com que as suas promessas se cumprem na sua vida. Meus irmãos, quantas pessoas têm medo de chegar a Deus com palavras? Ah, Senhor é santo, eu não posso falar assim. Quantos filhos de Deus provaram o Senhor? Se é o Senhor mesmo que está ao nosso favor, então mostre para nós. Se o Senhor está nessa decisão que eu vou tomar, que o Senhor conduza a minha vida, para que realmente que eu possa conquistar os meus sonhos, os meus planos. Se é o Senhor que está nessa batalha, que eu possa vencer. Se é o Senhor que vai me ajudar, que eu possa ter a direção do Senhor, para que eu possa ver o milagre e a mão do Senhor agindo sobre a minha causa. Oh, meus queridos, quantas pessoas têm medo de chegar na presença do Senhor. Quantas pessoas têm medo de clamar? O que é um clamor, irmão?
Vamos levantar um clamor na igreja. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, somos fracos. Somos cada vez mais como um pó. Não podemos ir, mas o Senhor pode ir ao nosso favor. O Senhor pode curar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode mudar essa situação. Isso é um clamor, meus queridos. Um clamor é você se rasgar, é você colocar para fora. É você colocar a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso, que pode mudar a sua história, que pode fazer um milagre, que pode transformar o seu coração, a sua família. Então prova o Senhor. Coloque o Senhor no centro do seu coração. Pergunta para Ele se é isso mesmo, Senhor. O Senhor que está nessa batalha. É o Senhor que virá ao meu favor. Se for o Senhor, me mostre, Senhor. Me revela, me conduza. E que eu possa ser vitorioso. Assim fez Gideão. E o Senhor com 300 homens destruiu um exército inteiro dos midianitas. Como gafanhoto era muito, que não poderiam contar. Era como a areia do mar. Eita, Deus poderoso. Deus pode fazer algo na tua história, na tua vida ainda agora, neste momento. Você crê nisso? Deus é o Deus do impossível. E se você tem fé, se você acredita na palavra, você também vai entender que Ele permite as situações acontecer em nossa volta, ou mesmo na nossa casa ou na nossa vida. Agora nós temos que ter essa certeza que essas lutas, essas provas, que tudo que vem sobre nós, Deus está no controle e Ele conduz vitoriosamente o seu povo. E ainda que muitas vezes todas essas lutas e o inimigo tira-nos a vida, nós encontraremos com Ele no céu e estaremos para sempre com o Senhor nosso Deus, vivendo a promessa de um novo céu e uma nova terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse foi o discipulado de hoje. Gideão venceu os inimigos, governou ali sobre os israelitas, foi um grande líder, mas Gideão morreu. Chegou o fim de Gideão e o povo voltou de novo a adorar Balaíns, a adorar ídolos, voltou de novo a perecer. E Deus vai levantar mais líderes, Deus vai levantar mais pessoas para julgar a terra. E assim até os dias de hoje, Deus tem levantado pessoas. E não precisa ser com cargo, meus queridos. Hoje não precisa a pessoa ter cargo para ter um espírito de liderança. Você tem que ser um líder dentro da sua casa. Você tem que prover o que o seu povo precisa. E assim cada vez mais nós teremos líderes verdadeiros. Mas também precisamos da liderança da igreja. Precisamos de homens que verdadeiramente são chamados por Deus e cumprem com a sua palavra, exercendo a vontade de Deus, o que a palavra diz, e fazendo segundo a própria vontade do Senhor, do nosso Deus. E assim o Senhor nos levante nessa geração um povo, homens e mulheres que olhem para a palavra e que querem justiça, que querem que as coisas andem segundo a vontade do Senhor. E assim a vontade do Senhor vai prevalecer sobre todas as coisas. Ainda que muitos andem de errante, Deus chama o seu povo a andar correto. Amém? Próximo estudo, se Deus permitir, vamos estudar sobre Jefité. A história de Jefité, mais um juiz no qual o Senhor levantou. Até o próximo estudo, se Deus permitir, graça e paz.